Onde que a gente estava falando sobre algoritmos do Google, sobre as pesquisas que a gente fazia e que acabava resultando em uma série de um gatilho para outras informações. Então, eu pesquiso uma imagem de uma. Pesquiso um modelo que eu gosto de uma sandália, que eu quero comprar ela, e depois o Google continua me enviando essas informações. E para ele eu continuo tentada comprar aquela sandália. Bem, e é algo bem interessante porque como o Google, querendo ou não, ainda é algo muito recente, a gente tem uma coisa que às vezes incomoda quando a gente está pesquisando alguma coisa, porque às vezes a gente pesquisa na internet e compra pessoalmente. E, claro, o Google não sincroniza essas informações, então a gente fica preso um pouquinho a ter que ver alguma coisa que a gente comprou, até mesmo depois de a gente comprar isso. E bem, a gente tem aqui as entradas e as saídas de um algoritmo. A gente viu, né, que para a gente conseguir atravessar a rua, a gente tem aquela sequência lógica que a gente faz de parar, olhar para um lado, olhar para o outro, analisar aquelas informações e então tomar uma decisão. No dia a dia e nos algoritmos, e não só nos algoritmos, mas a linguagem de programação como um todo, a forma de que as coisas ocorrem é assim. A gente tem a entrada, que são os dados de, um, de uma informação. Por exemplo, os dados de atravessar a rua. Os meus dados são os seguintes. Está passando carro? Sim ou não? Esses são os meus dados, são as minhas entradas. O processamento é o jeito que eu vou entender aquelas informações. Então, eu vou pegar aquelas informações de estar atravessando a rua e vou analisar elas. Vou tentar digerir elas. Vou dizer assim, o que é que eu faço diante disso daqui? Eu tenho que atravessar a rua, eu não atravesso, eu volto para casa, como é que é? Então, o processamento ele fica bem nessa parte. E aí a gente também tem a saída. A saída é a ação que eu tenho diante de uma entrada em um processo. Então, se eu disse a vocês que a entrada é se está passando carros ou não, a minha saída vai ser o processamento dessa entrada, que no caso vai ser, por exemplo, tá passando carro, eu não vou atravessar a rua. Então, eu não atravessar a rua é a minha saída. É o resultado do meu processo. Então, isso serve no algoritmo, mas também serve no desenvolvimento de outros documentos também voltados para tanto para a tecnologia quanto para o empreendedorismo, que vocês vão observar. Por exemplo, se vocês estiverem em uma indústria ou em qualquer espaço, assim, por exemplo, uma administração de alguma coisa, e vocês tentarem processar essa ideia do que seria isso em um espaço como esse, seria você observar o que está entrando ali, o que deve ser feito, o que você tem para fazer, o que você fez com aquilo e o que você deu de resultado. E, assim, a lógica dentro desses conceitos de a gente ter uma entrada, uma saída, a gente tem variáveis e constantes. Eu lembro que, deixa eu ver aqui quem foi exatamente, acho que foi na outra chamada, mas foi Caio. Caio falou que ele usava a internet para comprar memória para o computador dele. Foi isso, Caio? Foi. Você sabe mais ou menos como é que essa memória funciona no seu computador? Sim. É a memória RAM. Isso. É para parar de travar, né? É exatamente isso. Ela
para de travar. Mas, no caso, um computador, um celular, qualquer um desses elementos possui memórias. Essas memórias armazenam dados, informações. Então, como o Caio falou aí, ele comprou uma memória RAM para o computador dele. A memória RAM é uma memória que é instalável no computador. É que nem uma analogia assim, igual aquelas memórias de aqueles cartões de memórias que a gente coloca no celular para ter mais espaço. Mas não exatamente. A memória RAM, ela tem a capacidade de guardar informações naquele momento. Então, por isso que Caio fala que ela ajuda o computador a parar de travar, porque o computador está lá processando. E aí ele tem um espaço que ele guarda as informações na hora. Por exemplo, a gente tem um espaço que a gente guarda as informações na hora. As informações que eu tenho agora são essas daqui, do que é uma memória RAM. As informações que vocês têm aí agora, falou, não as informações que você tem, tipo, todas elas, mas a que você está utilizando agora é as voltadas para entender e pegar o que eu estou falando. Então, trazendo a analogia do que seria uma memória RAM para uma pessoa, memória RAM seria aquilo que entende o momento. Então, a gente está entendendo o momento e a memória RAM, quanto mais memória RAM a gente tiver, mais a gente vai conseguir captar o momento. Então, quanto mais memória RAM vocês tiverem, mais vocês vão conseguir captar o que eu estou falando. E mais informações eu vou conseguir trazer. Isso. Isso. É. Só serviu para aquele momento. Então, no caso, vocês não podem exatamente usar a memória RAM aqui comigo, porque eu quero que vocês tenham essas informações guardadas para a vida. Lembrem disso. E a gente tem esse conceito de que ela guarda aquilo ali no momento. Então, a gente para guardar no HD, na memória do computador, na memória que fica ali o tempo todo. Que é a memória RAM, a memória instantânea. Ela funciona com energia elétrica. Por exemplo, o meu computador está aqui ligado. E aí ele está recebendo energia elétrica e tal. E ele está utilizando a memória RAM para processar esse slide que vocês estão vendo. Então, a memória RAM, ela está sendo o suporte para o computador se expressar. Mas se eu tirar ele da tomada e ele descarregar, ou no caso eu tirar ele da tomada, ele vai desligar. E essas informações da memória RAM, quando eu ligar o computador de novo, já era. Se eu não salvei, já era. Então, é o que eu trago aqui para vocês, de que existem variáveis. As variáveis são armazenamentos de dados. A gente tem a variável como uma ferramenta de conter um valor. Então, você tem uma informação agora, você associar ela na sua cabeça de uma determinada forma. Por exemplo, aquele momento que a gente estava vendo lógica, né? Que é lógica, e você traz um atributo para essa informação. Eu trouxe aqui um exemplo de nome e de quantidade de funcionários. Vamos supor que a gente está fazendo um programa de computador para ver quantos funcionários a gente tem. A gente vai pensar na quantidade de funcionários e atribuir um valor a elas. Por exemplo, se eu pensar quantas pessoas estão aqui comigo, a gente, entre nós, quantas pessoas tem aqui? Aí eu vou dizer assim, número de pessoas assistindo a aula de desenvolvimento de tecnologias. Aí eu vou colocar um igualzinho e vou atribuir um valor a isso. Isso é uma variável. Nesse caso, é uma variável constante, ou seja, ela não se altera. Ela vai se alterar, né, em outro momento, mas a gente pensa no momento que a gente está pegando ela. Eu pego a informação agora e ela continua sendo essa para mim o tempo todo. Se eu não atualizar essa informação, ela vai continuar sendo essa. E, bem, a gente tem aqui um exemplo que eu quis trazer para a memória RAM, não. Para as variáveis constantes e as variáveis variáveis. São variáveis, por exemplo, aquelas constantes são variáveis que ficam paradas. Elas são aquilo que são. Então, quando eu atribuo um valor, um nome
alguma coisa assim, são variáveis constantes. Mas vamos pensar aqui quando a gente pega o celular. A gente Vocês já pesquisaram o nome de alguém no celular? No WhatsApp? Alguém? Já, Vocês já. não usam o WhatsApp? Ah, que bom. Ok. Então, assim, quando você pesquisa o nome de alguém, pense que o nome da pessoa é uma variável constante. Por exemplo, meu número. Se associa meu número a um nome. Ali vai ser uma variável constante, ela não muda. Só muda se você for lá e mudar ela. Então vai ser uma variável constante. Só que quando vocês vão pesquisar na barrinha ali em cima para achar um contato mais rápido, ou achar uma conversa e vocês colocarem, não sei, vocês colocarem uma palavra, ou o nome de alguém, de um amigo de vocês, sei lá. Pensar aqui o nome. Vamos chamar de Caribé. Vocês colocarem o nome de Caribé. Professor Caribé. O nome dele, se tiver salvo, vai continuar sendo o nome dele. Mas na hora que aparecer para vocês lá, na hora que o seu celular estiver pesquisando o nome do professor Caribé, ele vai pesquisar considerando informações que para ele é essencial, que ele acha que é essencial, no caso, para vocês. Então, você fala muito com o Caribé? Com o professor Caribé? Então, ele vai analisar isso. Se você falar muito, quando você estiver colocando lá logo no começo, ele vai fazer uma pesquisa por ordem alfabética para ver, por exemplo, você colocou P, né? Se você salvou com o nome de professor Caribé, você vai colocar lá o P e na hora vai aparecer várias sugestões. Se você tiver vários contatos com o nome P, vai aparecer várias sugestões. Só que aí depois você vai colocando e ele vai chegando no nome, ele vai te dar o nome da pessoa, o contato da pessoa. Essa é uma variável que varia, no caso, que ela pode ser o resultado que ela dá, não o nome continua o mesmo, mas o resultado que ela dá é um resultado que ele emerge. Se você fala muito com a pessoa, o WhatsApp ele vai organizar o nome das pessoas de uma forma que seja mais útil para vocês. Então, vocês já viram que quando vocês vão encaminhar uma mensagem, tem lá escrito assim, contatos, conversas frequentes. Ainda que você não tenha o número da pessoa, mas vai estar escrito lá, conversas frequentes. Então, da mesma forma que a gente viu, né, daquilo do algoritmo, do Google e das outras redes, a gente vai ter isso no WhatsApp. De uma forma mais sutil, porque o WhatsApp, às vezes, a gente faz umas buscas e ele vai trazer aquilo que é mais relevante. Você conversa mais com quem? Eu vou listar dessa forma, da forma que é mais relevante para o momento. E a gente tem aqui aquilo que eu estava falando com vocês. No caso, a gente volta para aquele conceito de variáveis constantes, que são variáveis que não mudam, e tem toda uma forma de escrever uma variável. Eu não sei se é uma dúvida de vocês, mas eu estou trazendo esse ponto aqui sobre variáveis e sobre programação, porque ela acaba sendo essencial, mesmo que a gente não queira ser programador um dia, mesmo que a gente não queira fazer um aplicativo, mesmo que a gente não queira fazer uma coisa assim automática, uma coisa tecnológica, é essencial a gente saber para quem a gente quer recorrer quando a gente precisa de um aplicativo, para quem a gente precisa, quando a gente precisa de alguém para fazer alguma coisa para a gente. Até um profissional, saber quem é o profissional, saber como essas coisas funcionam, porque quando a gente quer criar um projeto, quando a gente quer pensar em alguma coisa que vai mudar os espaços, a gente não precisa saber tudo das programações. Mas se a gente souber um pouquinho, a gente já pensa nas possibilidades que a gente tem de construir alguma coisa. Então, vocês já viram que aquelas redes sociais, elas são erguidas por isso, por algoritmos. E esses conceitos são conceitos essenciais para elas. São conceitos essenciais para pensar no mecanismo delas, na forma como elas funcionam. Então, é também interessante saber sobre essas variáveis, porque ela vai ser importante se você quiser fazer um dia um aplicativo, um site para concorrer com o Google, por exemplo, tá?
Então, a gente tem aqui uma forma bem específica de escrever as variáveis. A variável ela vai ter um tipo associado. Então, sempre que eu falar alguma coisa para o computador, ele vai entender aquilo dali de uma forma que tem que estar especificada para ele saber o que eu estou fazendo. E também tem uma forma assim, por exemplo, se vocês forem construir um site, computador, ou um aplicativo para computador, ou até para celular, enfim, vocês não vão construir sozinhos. Vocês podem construir sozinhos, claro, todo mundo pode. Mas vocês veem que a complexidade que tem em um aplicativo desse, de um programa desse, é muito grande. Então, a gente não pensa neles sozinhos. A gente precisa de alguém para fazer uma manutenção, alguém para ajeitar e tal. Então, acaba que você tem que ter um jeito de explicar o que você está fazendo. Tem que ter uma forma de escrever isso de forma que fique clara. Do que eu estou falando? Se eu quiser fazer fazer alguma coisa aqui e eu quiser falar sobre os estudantes de cálculo, a quantidade de alunos eu coloco dessa forma, por exemplo. Eu tenho que colocar sempre uma variável com letra minúscula, porque quando a gente vai fazer uma pesquisa no computador, essa parte nem é tão interessante, mas a nível de curiosidade, quando a gente vai fazer uma pesquisa, se vocês salvarem um conteúdo, um arquivo, até uma foto, por exemplo, no celular de vocês, e você salvar com a letra maiúscula e com uma letra minúscula, esse nome vai ter uma coisa que só quem souber como encontrar ele vai achar, sabe? Por exemplo, se eu colocar assim, uma foto com a palavra foto e ela tiver letras maiúsculas, depois uma letra minúscula, depois uma letra maiúscula, ela vai virar um código difícil de encontrar. Vai ter métodos de pesquisa no celular ou em algum espaço desse que vai entender aquele conteúdo de uma forma direta. Então, ele vai pesquisar você vai pesquisar e vai chegar independente se a letra estiver maiúscula ou se a letra estiver minúscula. Mas, considerando que a programação ela envolve conceitos mais complexos de tecnologia, a gente sempre escreve com letra minúscula, nesse caso as variáveis, como um padrão, como um elemento de boas práticas para fazer uma atividade legal. E a gente considera também esses underlines para identificar o que a gente está falando, mas existem também outras formas de escrever. Existe uma chamada, se eu não me engano, é a trilha do camelo, alguma coisa assim. E é quando você coloca uma letra maiúscula na frente de cada palavra. Não em cada letra, assim, mas na frente de cada palavra. Então, eu poderia colocar aqui quantidade, alunos, tudo junto, mas uma letra maiúscula sempre começa uma nova palavra. E são métodos e elementos de boas práticas para fazer um conteúdo legal. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for colocar de novo o nome da cidade, é Caculé, viu? Viu? Tá bom. Eu não tinha percebido, acho que eu escrevi errado. Aí tá Calculé, viu? Certinho. Tá bom, obrigada, Tamara. Por nada. Por nada que, desculpa. Atrapalhei. Enfim. A gente tem também os tipos de dados que a gente associa e atribui a uma variável. Então, quando a gente vai pensar em uma variável, ela é de um tipo. Você viu que eu trouxe aqui a quantidade de alunos, né? A quantidade de alunos vai ser um número. E esse número ele pode ser um número inteiro, ele pode ser um número real, ele pode
ser um formato que precisa ser especificado para o computador, para o computador entender direitinho do que você está falando. E aí você tem dados de texto, por exemplo, nome estudante. Aí você tem que especificar para o algoritmo, para o programa de computador, a programação que você quer fazer, que tipo de texto é aquele. Que tipo de dados é aquele. Então, se eu tenho o nome do estudante 1, aí eu coloco lá que o nome dele, eu tenho que abrir aspas e colocar que o nome dele é Kaique, por exemplo. Eu tenho que especificar que aquilo ali é um texto, porque assim, nem todas as linguagens de programação vão exigir esse tipo de coisa, mas é sempre bom ordenar dessa forma para que o computador entenda. Por exemplo, se você, em algumas linguagens de programação, se você escrever o nome de alguém ou o nome de alguma coisa entre aspas, o computador vai entender na hora que aquilo dali não se trata de uma função, que aquilo dali não se trata de uma atividade, por exemplo, ele não manda você fazer nada, ele só está dizendo que aquilo dali é um texto, você coloca entre aspas e você pode escrever o que você quiser ali sem que aquilo interfira no seu processo. E aí aqui eu trouxe um pouquinho dos números inteiros e dos números reais, porque às vezes é realmente necessário você especificar do que é que se trata esses números. Então, os números inteiros são aqueles números que pegam os números negativos e os números positivos, infinito para os dois lados, claro. E os números reais, que tem os números mais complexos, assim, ele abrange todos os números, sabe? Aqueles números que conta de 0 até infinito, mas também os outros números que estão lá com pi e essas coisas todas que a gente vê nas aulas de matemática, mas que não é o fundamental aqui para a gente pensar na programação, mas é sempre bom expor para que vocês entendam que o computador ele entende as coisas de uma forma diferente. E o booleano. O booleano é um conceitozinho um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Mas vocês lembram do que a gente está falando sobre atravessar a rua? Aí vocês pensam o seguinte: quando eu digo assim, se estiver passando o carro, não atravesse, eu estou retornando um sim ou um não para uma determinada função, sabe? A minha função é atravessar. Então, se eu dizer assim, está passando o carro, ele vai entender aquilo dali como uma atividade para o sim ou para o não. Então, o booleano, ele trata isso dessa forma. Então, você admite que algumas coisas são verdadeiras e admite que algumas coisas são falsas. E, às vezes, admitir que alguma coisa é verdadeira ou falsa na programação é essencial para fazer um monte de coisa. E aquilo que eu disse a vocês, né? São conceitos que, nesse caso, é mais para ter uma noção. O que a gente vai pensar aqui não tem uma abrangência tanto a esses pontos. E tem as estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas se baseiam em fazer alguma coisa por um determinado momento. Vocês lembram que eu falei que não ia dar certo se eu falasse para vocês contarem mais 2. E depois contar mais 2, depois contar mais 2. Porque vocês iriam fazer aquilo dali a vida toda. Não ia chegar um número que ia dizer que aqui para. E as estruturas de repetição elas surgem justamente para atenuar alguns pontos. Por exemplo, quando isso acontecer, faça isso. A gente tem muito isso, né, na nossa família, às vezes a gente escuta esse tipo de coisa. Quando, ou então, por exemplo, se vocês estiverem fazendo alguma atividade de casa, assim, e, por exemplo, seus pais deixarem você para ajeitar alguma coisa, eles vão dizer, quando isso aqui acontecer, você vai fazer isso daqui. Por exemplo, se tem alguma coisa errada. Quando isso acontecer, vocês vão fazer isso daqui. Para conseguir lidar com esses problemas. Porque a gente
tá fazendo alguma atividade, vamos supor, a gente faz alguma atividade, deixa eu trazer uma aqui, por exemplo, lavar prato. Aí tem uma série de possibilidades que podem ter com a ideia de lavar um prato. Pode ser que quando eu estiver lá, aconteça alguma coisa para além do normal. Pode ser que eu tenha que. Pode ser que um prato quebre ou coisa do tipo. A gente tem determinado assim na nossa cabeça, quando isso acontecer, faça isso. Quando, ou se isso acontecer, se um prato quebrar, você faz isso. Você vem com um apanhador, enfim, uma série de coisas que a gente tem que fazer quando alguma coisa quebra, e você limpa aquilo dali. Então, é mais nesse ponto mesmo, de sempre pensar nas possibilidades, e quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue fazer muitas coisas que a gente teria que fazer na mão durante muito tempo e que o computador faz na hora. Por exemplo, se você pede... Tudo bem, Tamara. A gente se vê na próxima aula, então. Tamara que estava falando no chat, gente, que ela precisa sair. Bem, a gente volta para esse ponto, de que, por exemplo, a gente vai ver uma linguagem de programação aqui juntos, que é o Scratch. Então, quando a gente for organizar, pedir para fazer alguma coisa, a gente vai dizer, enquanto isso acontecer, faça tal coisa, ou então espere até tal momento e faça tal coisa, sem que a gente precise ficar lá o tempo todo olhando o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer, e isso facilita muito. É um dos principais pontos assim que a programação surge, que é para resolver problemas que a gente levaria muito tempo e que poderia ficar ali sendo resolvido de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida também, né? Sem que precise ficar alguém ali pensando sobre isso. E aí a gente traz também, dentro dessas estruturas de repetição, uma análise muito forte da interação com a tecnologia. A tecnologia vai estar preparada para, quando der alguma coisa errada, as coisas se resolverem, assim. Então, vamos supor, se a lâmpada apagar, olhe o disjuntor, depois olhe determinada coisa. Vamos supor que a gente automatize uma casa, deixe ela automática. Aí a gente vai falar isso, que se por acaso a lâmpada queimar, a gente não quer ficar no escuro. A gente vai, por exemplo, criar um programa que vai trocar a lâmpada pra gente, que vai nunca deixar a gente no escuro. Então, a gente vai dizer para ele, na hora que a gente está ali, das possibilidades que aquilo pode ter. Pode ter a possibilidade de faltar energia elétrica. Então, eu vou pensar no quê? Eu não quero ficar sem energia, mesmo que falte energia elétrica. Então, eu vou dizer vou organizar a minha casa, vamos supor, para fazer com que, quando falte energia, ela acione o gerador e minha casa fique iluminada. E aí depois eu vou dizer que tem outras coisas ali. Que pode ser que ele pare do nada e continue tendo energia. E aí eu vou pedir para ele olhar o disjuntor. Depois eu vou pedir para ele olhar se a fiação tá ok. E depois eu vou pedir para ele olhar, no caso ele, o algoritmo que a gente vai fazer para a casa nunca ficar sem energia. Aí depois dele olhar essas coisas todas, ele vai analisar todos os conceitos, as coisas que poderiam ter acontecido. E ele vai pensar assim... aqui agora realmente não tem nada que a gente possa fazer porque a luz queimou. Então, eu vou dizer a ele assim, ok, a luz queimou, então já deixa aqui uma lâmpada e você coloca outra assim que ela queimar. Então, seria um programa mais complexo, né? Porque teria que envolver muitas áreas da tecnologia, a eletrônica, a elétrica, mas ao mesmo tempo a gente, quando vai pensar em um programa como esse, a gente pensa em uma coisa abrangente, uma coisa que consiga ser interativa, consiga
suprir as nossas necessidades de uma forma eficaz. Quando a gente vai num banco, por exemplo, a gente tem uma interação com aquela máquina. Ela não está falando nada com a gente. Não falando, né? Realmente emitindo som, mas ela aparece em textos, a gente aperta uma parte, um botão, dá um comando ali e ela retorna outra coisa. Vamos supor que a gente chegue lá e coloca o cartão e depois aquilo dali, a máquina avalia que ali não tem dinheiro, por exemplo. Ela está preparada para esse tipo de coisa. Por exemplo, você vai tirar um dinheiro e você coloca lá que você quer sacar tal valor. Aí não tem esse valor. A máquina não vai estar preparada para o que ela vai te dizer. E é uma funcionalidade que deve ser aplicada de uma forma muito eficaz para que os programas façam sentido. Eu não sei se vocês já viram, mas tem alguns sites, de celular mesmo, até de computador, que às vezes eles dão algum defeito. Defeito, ponto, né? No sentido de, às vezes a gente não consegue colocar, não consegue chegar em determinada parte do site. Às vezes teve algum problema ali atrás, algum código errado, precisa de manutenção, essas coisas. Mas quando esse tipo de coisa acontece, até mesmo com a nossa internet, os computadores e os próprios sites, vamos supor que eu tenha um site, eles se programam para saber quando é que isso vai acontecer e para dar um retorno interessante para a pessoa que está utilizando. Eu acredito que vocês já tenham visto, né, quando falta energia, ou quando falta internet, no caso, quando a internet cai, e a gente está usando o Google Chrome, e acontece da gente estar lá usando normal e aí aparecer aquele dinossaurozinho. Vocês já viram? Sim, sim. Sim, claro, né? É porque ali ele está constando, ele está considerando que possa faltar energia e que você vai ter alguma coisa para fazer, alguma distração, mas ao mesmo tempo é uma preparação. Nem quando a gente sai com um casaco, mesmo quando tá chovendo, mesmo quando tá sol, ou um guarda-chuva, a gente está preparado para aquilo dali, para aquilo acontecer. Então, esses elementos da tecnologia, eles têm que estar preparados para ter essa eficácia. Ainda falando sobre a lógica da programação, eu trouxe aqui os operadores lógicos, que é muito utilizado nos cálculos e para realizar esse tipo de ação, porque a gente vê as coisas acontecendo, mas ali atrás é uma série de cálculos. Assim, tá o tempo todo fazendo um cálculo, sabe? A gente vê uma coisa acontecendo, mas é baseado em cálculos, em pesquisas, em atividades que o computador está fazendo para entregar a gente alguma coisa, até mesmo no celular. Então, uma das bases, né, um dos funcionamentos mais eficazes assim, do computador é os operadores lógicos, que representam subtração, adição, multiplicação, divisão. E são um pouquinho diferentes daquilo que a gente está acostumado a ver. Eles conseguem fazer as coisas, as somas, as divisões da mesma forma. Os símbolos são diferentes, mas realmente ocorre da mesma forma. E tem uma prioridade. A prioridade é como a gente vê na sala de aula com matemática, quando a gente quer somar alguma coisa, ou a gente quer multiplicar, e aí a gente tem uma expressão assim, sabe? Não sei se vocês já viram, se já chegaram a fazer de fato, não lembro se vocês já viram, porque pelo ano, assim, vocês já viram esse tipo de expressões, só que maiores do que essas daí que eu coloquei? Na aula mesmo de vocês no colégio. Ninguém nunca fez um cálculo assim, mesmo que seja sem essas letras todas, mas com números. Vocês já fizeram? Já. Sim. Isso. Nesse caso, a gente tem uma prioridade. Se a gente somar esses números todos, no caso, a gente começar somando, por exemplo, B mais C, a gente começar somando eles, vai dar um resultado
diferente do que daria se a gente tivesse primeiro multiplicando, ou primeiro fazendo a divisão. Porque a matemática tem essas colocações, né? E ela tem esse conceito dela de lógica que abrange algumas coisas terem prioridade. No caso, a mesma prioridade que a gente tem quando a gente está fazendo uma expressão como essa, que é primeiro multiplicar ou primeiro dividir e depois ir para a soma ou para a subtração, a gente também tem nos códigos de computador. E a única coisinha diferente que a gente tem é que a gente vai dividir ou multiplicar e depois, quando a gente for pensar na soma, na subtração, a gente vai abordar o que vier primeiro. O que o computador lê primeiro na multiplicação, na subtração ou na adição, ele vai fazer. Porque realmente não tem diferença para ele. É só o jeito que ele vai digerir as informações. Geralmente é sempre aquilo que está na vista dele logo no começo. E bem, eu trouxe esses pontos aqui para vocês verem. E vou mostrar um pouquinho para vocês aquilo que a gente vai ver na próxima aula. Porque, pelo visto, a gente não vai ver nessa, mas deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bem, essa daqui é uma linguagem de programação. A linguagem de programação voltada para jovens, para todos os públicos, é uma linguagem muito simples, funciona com blocos e tem uma atividade muito interessante, porque você consegue animar pessoas, desenhos, você consegue fazer joguinhos, sabe? Joguinhos que funcionam mesmo, desses joguinhos que a gente vê, um pouquinho menos complexos, mas ainda assim jogos. E também dá para fazer aquelas animações que eu falei com vocês. Dá pra gente fazer uma animação, dá pra gente animar um nome, dá pra gente fazer um marketing, por exemplo. Se a gente quiser fazer um logotipo, uma coisa assim que seja animada, a gente consegue fazer aqui no Scratch também. A gente consegue, deixa eu mostrar para vocês, a gente consegue fazer esse gatinho aqui e muitos outros também, muitos outros desenhos, muitos outros elementos. A gente consegue fazer eles se movimentarem na tela. Uma dúvida, vocês conhecem? É o Scratch. Conheço não. É bem legal. Vocês vão gostar. Ó, a gente coloca aqui, quando for clicado, a gente vai colocar para ele se movimentar. A gente vai colocar aqui na parte de movimento e vai mandar ele movimentar 10 passos. Aí, a gente vem aqui em controles e a gente vai colocar um sempre. Quando isso aqui é tipo um play, sabe? É um começar. Se a gente clicar aqui, ele vai se movimentar. Viram? Que fofinho. Ó, aqui a gente ainda não determinou o programa em si, a animação bem determinada, mas aqui são aqueles blocos. Vocês lembram que a gente trouxe aqueles bloquinhos de quando eu clicar em tal coisa, quando eu fizer tal coisa, eu quero esse retorno. Eu quero que mostre isso. É exatamente a mesma coisa aqui. A gente coloca quando isso aqui for clicado, eu quero que
esse personagem, esse desenho, se movimente 10 passos. Os 10 passos que ele traz aqui, nesse caso, não são passos do tipo, realmente passos, assim. Ele é uma escala de movimento. É como se fosse assim, eu quero que você movimente 10 centímetros. Que não é o caso do número aqui, mas a gente consegue diminuir também ou aumentar, e aí a gente vai ter uma aparência de corrida. E a gente consegue fazer outra coisa legal, que é fazer ele tocar na parede e voltar. Cadê? Acho. Sim. A gente consegue colocar aqui que se ele tocar na parede, é para ele voltar. Vou fazer aqui rapidinho. Essa daqui é uma caixinha de comando. E aí a gente consegue colocar aqui, tocando na borda. Aí a gente vai dizer para ele que assim que ele tocar na borda, é para ele voltar lá pro outro lado. Desculpa, a gente chama mais fácil aqui. Se tocar no borda, volte. Considerem essa parte. Mas é isso. É um programinha que dá pra gente fazer uns joguinhos. A gente vai fazer isso na próxima aula. Quero mostrar para vocês. Eu vou tentar mostrar para vocês também uma página de login, dessas que a gente está acostumado a ver quando a gente quer entrar em alguma coisa, tipo uma rede social, ou então esses sites que a gente utiliza no dia a dia. E bem, vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação? Qualquer coisa? Podem falar. Isso. Exato. Isso. 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 Uhum. É. Sim. Eu trouxe também para a próxima aula algumas funcionalidades dessa, para além do que a gente está vendo no celular, porque a programação, eu dei um pouquinho de ênfase a isso, porque é o que a gente está mais acostumado a ver, mas realmente a programação não está só no desenvolvimento de um site, dessas coisas. Então, eu quero mostrar para vocês que tem a possibilidade de facilitar não só a
difusão do que a gente tem de produto, mas também de, de elementos novos que a gente possa colocar no mundo, né? De novas tecnologias, de utilizando a eletrônica, coisas assim. Realmente, como o professor falou, não tem como trazer tudo sobre, mas tem como trazer uma noção legal para vocês. E também tem alguns sites e algumas outras coisas que eu quero mostrar para vocês que tem como aprender, caso vocês tenham interesse. Que a programação tem sido algo que é requerido em muitos espaços como um objeto mesmo de formação. Eu lembro que eu vi alguém dizendo uma vez que a programação seria algum dia como a mesma requisição que as empresas têm para a pessoa que pede que a pessoa fale inglês, sabe? Mesmo que não saiba tudo, mas que saiba um pouquinho para ter uma noção. Iria nessa mesma direção, porque mesmo que a gente não se torne programadores, mas a gente tenha noção do que isso seja e do impacto que isso tem nos espaços que a gente está, em tudo que a gente vê, sabe? Nos filmes, nas coisas todas, e que tem lá a programação. Bem, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem falar que eu estou aqui. Se tirar a dúvida, o professor também tá, né, professor? Isso, na quinta-feira. Mesmo horário. Pessoal, um abraço.